Gurizadinha, tudo certo com vocês? Que maluquice de jogo vivemos aqui no estádio Santiago Bernabéu. Um jogo que levou o Real Madrid para a final da Copa do Rei da Espanha, mas com nenhuma facilidade. Um jogo muito complicado para o time do técnico Carlo Ancelotti, que sofreu muito defensivamente e quase não conseguiu chegar à final da Copa do Rei. E é sobre isso que eu vou falar hoje, claro, falar sobre Endrick, tá? De novo ele. Antes de mais nada, se vocês estão aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui. Foi um jogo maluco no qual o Real Madrid quase se complicou ele mesmo e não conseguiu a vaga para a final da Copa do Rei da Espanha, mas no final, na prorrogação, com um gol do zagueiro, conseguiu a classificação e está na final da Copa do Rei da Espanha. Portanto, o time de Carlo Ancelotti continua vivo e tentando algo inédito, a tríplice coroa, algo que o time nunca conseguiu. Mas vamos falar sobre esse empate com a Real Sociedad, 4-4 no placar, uma partida de 8 gols que teve muita emoção, principalmente no segundo tempo. Primeiro dizer que o Carlo Ancelotti, pela primeira vez desde que os três estão no clube, foi com o trio de ataque titular todo brasileiro, Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. O Carlo Ancelotti também tomou algumas decisões que no final acabaram não fazendo bem para o Real Madrid, que foi colocar Alaba no lugar do Rüdiger na zaga e Camavinga na lateral esquerda no lugar do Fran Garcia, que é neste momento ainda o único lateral esquerdo à disposição, já que o Mendy se recupera de lesão. Real Madrid começa a partida com o placar de 1-0, a vantagem conquistada fora de casa com aquele gol do Endrick, e logo aos 16 minutos vê a Real Sociedad empatar a eliminatória com um gol logo no início da partida, uma lambança defensiva do Real Madrid, algo que a gente tem se acostumado a ver nessa temporada. Dessa vez muito espaço deixado na parte direita do campo, no lado onde estava jogando Lucas Vázquez. Mas o Real Madrid vai para cima e aí consegue um empate em uma belíssima jogada, um passe de trivela de Vinícius Júnior para colocar Endrick na velocidade, que dá uma cavadinha e marca o gol de empate do Real Madrid. O Endrick é um capítulo à parte do Real Madrid nessa Copa do Rei da Espanha. Ele é o artilheiro do time, marcou nos 2 jogos dessa semifinal, chegou aos 5 gols na competição, é o artilheiro do time e um dos artilheiros da competição, empatado até o momento com Julián Álvares. Os dois têm 5 gols nessa Copa do Rei da Espanha. O Endrick tem aproveitado e muitos minutos que tem tido com o Real Madrid, principalmente na Copa do Rei, onde o Ancelotti tem dado mais oportunidade para ele, colocando ele hoje no time titular. Até que o Endrick esteve em campo, até os 65 minutos de jogo, o Real Madrid estava conseguindo aí a classificação para a final da Copa do Rei da Espanha, porém o Endrick acaba saindo de campo e quem entra é o Mbappé, que é o jogador que é titular na centroavância do Real Madrid, e aos 65 o Ancelotti faz essa substituição e a partir daí, obviamente que não é culpa da substituição do ataque, mas sim dos problemas defensivos, a Real Sociedad, que já estava melhor no jogo na segunda parte, vai para cima e consegue, com 2 erros defensivos do Alaba, um é um gol contra dado a ele e o outro é um gol contra também do Alaba, mas que acabou sendo dado ao Mikel Oyarzabal, a Real Sociedad consegue se colocar na frente no placar 3-1 aos 80 minutos de jogo. O Real Madrid aí precisou mudar a chavinha e ir para cima. E aí, quem consegue essa remontada, essa virada para o Real Madrid, o nome dele é Vinícius Júnior. Deu para ver nas câmeras de televisão e os colegas da imprensa da Espanha comentaram. Eu, particularmente, não conseguia, estava muito longe dentro do campo. Mas o Ancelotti teria feito um gesto avisando ao Vinícius que se ele não fizesse o que ele estava orientando, ia tirar ele de campo. Depois disso, o Vinícius ativa na partida e é ele que liga essa chave da virada do Real Madrid, fazendo uma belíssima jogada pelo lado esquerdo do campo e cruzando para Jude Bellingham de cabeça colocar de novo o Real Madrid na eliminatória. E aí, minutos depois, outra jogada do Vinícius Júnior, que acaba num escanteio cobrado por Rodrigo, que acaba com a bola na cabeça de Tchouaméni para fazer o
gol de empate no jogo, o 3-3, que daria ao Real Madrid a classificação direta para a final da Copa do Rei da Espanha. Isso aos 86 minutos de jogo. Mas aí a Real Sociedad também não estava morta ainda, foi para cima e conseguiu o seu gol, o 4-3 no placar já aos 93 minutos de partida, e aí o jogo foi para a prorrogação. Na prorrogação já a Real Sociedad muito cansada, o Ancelotti fazendo mais substituições no time, colocando o Fran Garcia, já tocou toda a linha defensiva do Real Madrid, colocou o Rüdiger em campo, fez todos os ajustes no time que estava sofrendo realmente defensivamente, e aí o Real Madrid aos 115 minutos conseguiu o gol que precisava para se classificar, o gol do empate 4-4. O Arda Güler no escanteio, cobrou escanteio na cabeça de Rüdiger, que colocou o Real Madrid na final da Copa do Rei da Espanha. Como eu disse, não foi um jogo nada fácil para o Real Madrid, muitos problemas e erros defensivos. É o segundo time nessa temporada que faz 4 gols aqui no Bernabéu, Real Sociedad e Barcelona. O Ancelotti está com a pulga atrás da orelha na questão defensiva. É verdade que a gente não tinha todos os titulares no jogo de hoje em campo, mas alguns jogadores mostraram, por exemplo, o Camavinga, que a lateral esquerda não é dele, o Alaba principalmente, que foi o jogador que acabou tendo os principais erros defensivos que quase condenaram o Real Madrid a não conseguir chegar na final da Copa do Rei da Espanha. Mas a verdade é que o Real Madrid consegue essa virada e consegue a classificação. Ancelotti, depois do jogo, elogiou muito o Endrick, disse que ele tá para ir aí para aproveitar o tempo que ele tem em campo e está conseguindo fazer isso com esses 5 gols em 5 jogos na Copa do Rei da Espanha. Inclusive o Endrick é o primeiro jogador, depois do Cristiano Ronaldo, lá em 2012 e 2013, que consegue marcar 4 ou mais gols numa Copa do Rei da Espanha com o Real Madrid. O Endrick, apesar de não ter muitos minutos na temporada, na Copa do Rei é onde o Ancelotti tem apostado mais por ele. 4 titularidades em 5 jogos. No jogo que ele não foi titular, ele entrou no segundo tempo, marcou 2 gols e ajudou o Real Madrid a avançar na competição. 2 gols nessa semifinal e realmente está fazendo a diferença. São 5 gols do Endrick na Copa do Rei da Espanha, 7 gols dele na temporada, apesar dos poucos minutos. Se a gente for considerar só a minutagem da estatística oficial, sem contar acréscimos, o Endrick tem um gol a cada 80 minutos em campo com o Real Madrid. Realmente está aproveitando essa minutagem. Hoje outro que aproveitou a Copa do Rei para mostrar como pode ser determinante e decisivo foi o Arda Güler, que entrou já na prorrogação e deu assistência para o Rüdiger mudar o jogo. Vinícius Júnior, muito elogiado pela imprensa da Espanha, apesar de não fazer um bom jogo, se mostrou totalmente decisivo de novo, com as ações que levaram o Real Madrid a conseguirem a virada. Inclusive, um artigo do jornal Marca publicava: não há ninguém no mundo como Vinícius Júnior e a sua capacidade de conseguir dar a volta em jogos que o Real Madrid tem praticamente perdido. E claro, junto com o Vinícius, Jude Bellingham, que é um jogador muito importante, que fez um grande jogo hoje, ofensiva e defensivamente, e também foi determinante. E ressaltar a assistência do Rodrigo, que chega a mais uma final também com a camisa do Real Madrid. Os brasileiros se destacando, todos os gols, com exceção do último, tiveram participações de brasileiros. Vinícius dando assistência para o Endrick no primeiro, Vinícius dando mais uma assistência para outro gol na partida, Rodrigo dando assistência para o Tchouaméni. A gente só não teve participação direta de brasileiro no último gol do Real Madrid desse jogo. Um Real Madrid que vai para a final da Copa do Rei da Espanha, que segue vivo em busca do inédito triplete para o time. Nunca conseguiu conquistar em uma mesma temporada Copa do Rei, Liga dos Campeões e Campeonato Espanhol. Vai em busca disso nessa temporada. E um Real Madrid que vai conhecer o seu adversário na final da Copa do Rei da Espanha, que acontece em Sevilha no dia 26 de abril, nessa quarta-feira, quando teremos o duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona. O primeiro jogo foi uma loucura também, terminou empatado 4-4 em Barcelona, e a decisão nessa quarta-feira aqui na capital espanhola. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários por aqui. Eu só quero dizer para vocês que são exatamente 1h30 da manhã, o jogo terminou muito tarde. Como vocês podem ver, eu estou gravando aqui do lado de fora, já não tem mais nem letreiro. As pessoas que estão ainda na rua são aquelas que estão que nem eu, assim, já no último do último do último.
Eu fiquei até mais tarde também porque a gente teve o Endrick na zona mista hoje do Real Madrid e foi muito legal a zona mista dele, ele falando sobre como ele quer ajudar o time, como ele quer estar sempre disposto a poder, quando entra, entregar e quando ele começa também. Falando que ele não sabia que ele era um dos artilheiros da Copa do Rei da Espanha. Um Endrick muito feliz, muito contente na zona mista e realmente, se o Real Madrid está na final da Copa do Rei, se deve muito ao que o Endrick disse: eu vou aproveitar essa competição para chamar ela de minha. E ele chamou, porque ele foi decisivo para o Real Madrid em diferentes momentos. O Real só chegou com uma vantagem nesse jogo de volta aqui, porque o Endrick marcou lá. E hoje, de novo, aqui no Bernabéu, ele faz um grande jogo. Também destacar que a torcida do Real Madrid, quando o jogador mostra o carinho, a torcida devolve. O Endrick saiu do campo aos 65 minutos de jogo e foi muito legal. E eu sou uma manteiga derretida, porque eu sempre me emociono com isso. Foi muito legal ver o torcedor do Real Madrid levantando da sua cadeira, aplaudindo e gritando Endrick, Endrick, Endrick. O Endrick aos 65 minutos, tendo marcado o único gol até então do jogo do Real Madrid na partida, sendo substituído por Kylian Mbappé. Realmente, o Endrick disse: professor, se você vai me deixar jogar somente a Copa do Rei, eu vou aproveitar a Copa do Rei. E ele está aproveitando. É isso, gente. Amanhã tem mais jogo aqui em Madrid e claro que eu volto sobre o que vai acontecer na outra eliminatória, que muito provavelmente vai ser longa também. E eu vou terminar de trabalhar super tarde, mas eu vou gravar vídeo para vocês da mesma forma. Se vocês chegaram até aqui, de novo, se inscrevam, deixem um like e comentem aqui. Um beijo para todo mundo e até essa quarta-feira, que tem mais vídeo aqui no canal.